O Estado Autónomo de Espanha, Galiza, que fica, como todos sabem, no norte de Portugal e que tem uma forte ligação aqui com o Brasil, uma vez que muitos dos imigrantes que chegaram aqui a território brasileiro vinham do norte de Portugal e também da Galiza. E para falar connosco sobre este tema, a questão da língua, do reintegracionismo relacionado com a língua galega, galaico-português à língua portuguesa, temos aqui uma pessoa que faz, por iniciativa própria, porque realmente se entusiasmou decorrente de uma viagem que realizou à Galiza num ano anterior, se entusiasmou com esta questão e este residente em Campinas, natural de Sorocaba, faz realmente aqui no Brasil uma atividade ligada com a Associação da Língua Galega. Estamos a falar de José Carlos, o jornalista José Carlos. Ele está aqui hoje, o José Carlos da Silva, está aqui hoje para falar connosco sobre esta questão da Galiza. Boa tarde, José Carlos. Boa tarde, Sofia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. José Carlos, sim. Antes de mais nada, explica aqui aos nossos internautas, às pessoas que estão agora, já a partir deste momento, a ver-nos aqui no Brasil, mas também no resto do mundo, através desta poderosa ferramenta que é a internet, o que é que vem a ser isso de reintegracionismo da língua galega? Certo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de levar, de estar no programa e também de abordarmos esse tema. É um tema distante do Brasil, grande parte dos brasileiros desconhecem completamente que a origem da nossa língua é na Galiza, né? Não foram os portugueses que criaram, ela veio da Galiza. E, bom, com relação à sua pergunta, o que é o reintegracionismo? Como eu disse, se o português ele foi originário da Galiza, com o tempo, por uma série de razões políticas, guerras e problemas internos, né, da região, ele foi se distanciando, né? Foi se distanciando o galego, foi se distanciando do português. O português foi criando autonomia, foi criando asas e dominou o mundo na sua época, né? No século XVI, século XVII, chegou a várias partes do mundo. Hoje nós temos Timor-Leste, tem a língua portuguesa, no Brasil, na África e uma série de outros países. E o galego foi se isolando dessa comunidade lusófona. E hoje, com esse isolamento, houve uma castelhanização do idioma, né? A Espanha dominou a região, colocou a sua nobreza, colocou a sua política e também colocou o seu idioma. Nós tivemos um momento, alguns séculos, né? Esse momento não é pouco, são alguns séculos onde o castelhano era a língua da nobreza, era a língua importante, e o galego era a língua rural ou dos pescadores. A partir de 1880, começa um movimento da volta do idioma, né, com Rosália de Castro, com uma série de outros escritores, falando, pô, a minha identidade é galega, eu falo galego, então meu idioma tem que prevalecer. E, portanto, ligado com essa necessidade de desligar o idioma do castelhano, não é? De manter uma certa independência nesse sentido, houve a criação de uma série de associações, grupos culturais que defendem realmente que a língua galega deve ser uma língua ligada à língua portuguesa e não ao espanhol. Sim. Nessas associações nós temos a AGAL, não é? Que é a Associação Galega da Língua. Isso. Temos o Movimento de Defesa da Língua
A Associação de Amizade Portugal-Galiza, já vieram sendo criadas uma série de associações na Galiza, as Irmandades da Fala da Galiza. Sim, esse do começo do século XX. A Associação Sociopedagógica Galaico-Portuguesa. Sim. E mais recentemente criada a Academia Galega da Língua Portuguesa. Esta academia foi criada no ano passado. Isso, exatamente. E esta academia já reúne não só catedráticos galegos, mas também catedráticos portugueses. E brasileiros. E brasileiros. E nós temos aqui um pequeno vídeo da criação dessa Academia Galega da Língua Portuguesa que nós vamos passar neste momento. Mas antes eu gostaria de vos apresentar um grupo que nós temos aqui. O grupo Duo... Ajude-me. Duo Catrumano. Duo Catrumano. O grupo composto... Deixa-me ver aqui o... Elias Kopkak. Então, o Elias Kopkak e o Rodrigo Nali. Eles fazem parte deste grupo de violas caipiras, porque o José Carlos, ele, para além de ter esta atividade, ele é jornalista, para além de ter esta atividade de ligação com a Galiza, ele é também um produtor musical e um produtor cultural. Sim. E, portanto, ele tem esta atividade de promoção. A viola caipira, que é uma viola que, obviamente, está muito ligada também à tradição e à cultura portuguesa. Nós, mais tarde, vamos ouvir o do Catrumano. Para já, vamos passar, então, o vídeo que temos aqui da criação da Associação da Academia da Língua. Na Península Ibérica, desprenderanse do baixo latín medieval 3 linguas romances, que ainda hoxe dividen en 3 bandas verticais: catalán de comerciantes, galego de labradores e castellano de dominadores. O galego e o portugués son 2 formas dialectais do mesmo idioma. Queiramos ou non, isto trábanos fortemente, estreitamente con Portugal e con a civilización portuguesa. Portugal é a Galiza ceibe, isto é libre, e criadora, que levou polo mundo adiante a nosa fala e o noso espírito, e inzou de nomes galegos o mapa do mundo. Este dia é um dia de festa, com o nascimento da jovem Academia Galega da Língua Portuguesa. É um dia muito importante para a lusofonia, já que na base deste projeto está a ideia, defendida por tantos, que o galego é uma variante linguística de uma língua comum, que poderia ser a língua galega ou portuguesa, mas que as vicissitudes da história levaram a que fosse apenas língua portuguesa. Falar em reintegracionismo do galego é, do ponto de vista linguístico, algo pleonástico, porque não se pode reintegrar algo que nunca deixou de integrar. Oito países da lusofonía: Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Mozambique na África, Brasil na América, Portugal e Galiza na Europa, pero ademais na Asia, Goa, Macao e Timor-Leste. É evidente que esta posibilidade de traballar en rede dende países de desenvolvementos económicos distintos, con distintos graus de desenvolvemento no que é o equipamento social. As sinerxias que podemos acadar na cooperación nos poden converter nunha das redes máis importantes a nivel internacional. Zé Carlos, nós acabamos de ver aqui várias ideias sobre esta questão do reintegracionismo da língua galega. Uma delas é que, como dizia um dos académicos, não se pode desintegrar uma coisa que nunca esteve desligada. Essa tentativa de reintegração da língua galega no português pode ser não somente uma tentativa cultural, mas também territorial. Sim, é possível que a identidade de um povo passa pela língua que eles falam. O Brasil teve uma situação dessa. O Brasil, nos anos 1750 e qualquer coisa, o Marquês de Pombal proibiu um idioma que se falava no Brasil.
1754, que era o Nhengatu. Ele proibiu por decreto e quem falasse o Nhengatu, que era uma língua comum ao país todo, seria preso e teria uma série de coisas. Mais ou menos o que aconteceu na Galiza. Então, toda a ditadura de Franco, o galego foi colocado para fora, para escanteio, né, no caso. E o idioma, a vontade de falar o idioma, traz a vontade de ter uma identidade, de ter uma cultura, de ser reconhecido como cidadão. Seja Neste cidadão momento, galego, a Galiza é um Estado autônomo. Poderá ser um Estado independente? No futuro, talvez. Depende, não sei o que Existe pode um interesse acontecer. da Galiza em se ligar territorialmente a Portugal ou em se tornar independente? Eu acredito, se acontecer hipoteticamente, né, se acontecer uma situação dessa, conseguir a independência da Espanha e não a ligação com Portugal. A Galiza hoje tem condições de ser independente, economicamente, politicamente, mas eu acho que essa situação ainda está distante. O reintegracionismo hoje é cultural, está mais ligado à identidade, readquirir, reassumir, fazer com que a população entenda que o idioma e o histórico deles não é o castelhano e sim o galego, e com isso trazer toda uma cultura que é riquíssima, tanto nas letras como na música e artesanato, culinária, tudo, né, que forma a cultura de um país, trazer o pessoal para entender que, sabe, eu sou galego, eu quero falar galego. Esse é meu idioma, essa é a minha identidade. E a minha identidade está ligada historicamente com o universo lusófono hoje, não só com Portugal. A Galícia precisa muito mais ser reintegrada na comunidade lusófona do que unir territorialmente com Portugal. Sabe? E ser reconhecida pela comunidade lusófona. Exatamente. Não com é? isso, ela vai conseguir. Porque hoje em dia o galego expandir. já é a par do castelhano, são as duas línguas oficiais da Galiza, não é? Digamos, as duas línguas que deveriam ser ensinadas na escola. Sim. Mas há uma certa relutância em relação ao galego, por exemplo, na questão da emissão televisiva, não é? Como você falou há pouco, que é retirado o galego das dublagens. Portanto, há aí sempre uma grande polémica, não é? A nível local. Mas, no entanto, existe sempre esta forte necessidade do galego de manter, principalmente as pessoas das gerações que sempre falaram galego em casa, elas têm essa necessidade. Nós temos, você queria falar daquele académico Ricardo Carvalho Calero, não é? Que teve sempre um forte papel, um filólogo, um escritor galego, que teve um papel muito grande no reintegracionismo e que foi preterido agora pela Real Academia, de ser homenageado. Isto é vê-se aqui que há uma necessidade de Madrid de não querer realmente que a Galiza tenha este desempenho independente, não é? E dar esta importância aos académicos galegos que eles realmente tentam reivindicar há muito tempo. Mas a sua atividade, para além dessa, é também a de produtor musical, e nós temos aqui os nossos músicos e nós gostaríamos de ouvir um bocadinho da sua interpretação antes de passarmos ao intervalo. Esta é também uma das suas atividades, de se dedicar à questão galega aqui no Brasil. Ele é correspondente do Espaço Brasil lá na associação, não é? No Portal Galego da Língua, que eu
dentro de momentos vou digitar para que todos possam acessar depois relativamente a estas notícias, quem estiver interessado nesta questão. Mas ele também se interessa pelo instrumental e é produtor musical deste do Catromano. Inclusive eles já tocaram. Eles já tocaram em Portugal. Então vamos ouvir um pouquinho. O que é que nós vamos ouvir? Nossa, que chama Água Forte. Água Forte. Muito bem, vamos ouvir então.